Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Um programa feito por quem ama economia sem economês. Conosco nesta semana, Fernando Bergalo, diretor de câmbio da FB Capital. Fernando, seja bem-vindo, tudo bem? Oi, Alex, tudo bem, você? Tudo bom. Fernando, o programa de hoje, o tema quem escolheu foi você, câmbio, né? Foi você que se encrencou aqui. Pergunta de $1 trilhão. O dólar vai subir ou vai cair? Olha, essa primeira pergunta acho que é a que desperta mais interesse, né, de todos nós, e ao mesmo tempo a mais difícil de responder. Por quê? Porque o câmbio é afetado por uma relação muito grande de fatores, né? Então você não tem externos e internos. Externos e internos e de natureza política, econômica. Então é muito difícil você estabelecer uma relação direta de causa e efeito que te permita fazer uma previsão dessa natureza. O que a gente acha é o seguinte, que ele está num patamar relativamente equilibrado, né? Talvez exista um pouco mais de espaço até para subir mais do que para ele ceder por conta do horizonte que a gente tem, né? É importante lembrar que esse patamar de 3,30, a gente diz no mercado que está no preço a aprovação das reformas, né? Ou seja, se não tiver reforma, sobe o dólar. Exatamente, o mercado antecipou que vai haver sucesso na aprovação das reformas, em especial da Previdência, por isso está segurando o câmbio nesse patamar. Então, qualquer notícia negativa que possa inviabilizar a aprovação, ele vai reagir negativamente disparando, isso não há dúvida, né? Agora, existe espaço para ele ceder mais também? Existe, algum espaço pode existir. Se o cenário político melhorar, as coisas fluírem de uma forma mais tranquila, mas isso parece relativamente improvável hoje em dia, né? Certo, então o cenário político aqui, a crise é fundamental para afetar o nosso sem dúvida. Mais do que nunca, a gente está tendo o cenário político contaminando o econômico. Claro. Né? Isso é relativamente comum, geralmente você tem um nível de contaminação, mas da forma como a gente tem hoje, eu diria que é relativamente inédito. A gente tem um ambiente econômico exclusivamente pautado no cenário político de alguns meses para cá, dada a magnitude do que tem aí em jogo. Então, acho que mais do que nunca a crise política está gerando incertezas e está causando impacto no cenário econômico, e no preço dos ativos. Claro. Né? Agora, Fernando, o Fed, lá, o Banco Central Americano, está elevando os juros. Isso, em tese, atrai capital lá para os Estados Unidos. Isso também é um fator de pressão para cima? Sim, sem dúvida. Embora sempre bom lembrar que mesmo com os juros lá nos Estados Unidos subindo, né, o diferencial ainda é muito grande. Né? Agora, não só o Fed subir nos juros, mas o Copom aqui está reduzindo também, né? Então, acho que a gente está tendo dois vetores em formato... Está diminuindo essa diferença. Diminuindo em progressão geométrica, né? Porque ambas as pontas estão indo em direções opostas. Então, sem dúvida nenhuma, na relação, na análise de risco-retorno, que é que qualquer investidor faz, você acaba gerando um fluxo de dólares menor para o Brasil, né? Você teria que ter um juros aqui muito mais alto para compensar esse risco também muito mais alto. Agora, Fernando, tem um outro fator que joga na ponta oposta, que é o superávit comercial recorde. Ou seja, a balança comercial está trazendo muito dólar para o Brasil, que em tese reduz o preço. Sem dúvida, essa é uma questão de cunho prático, né? Você tem uma oferta maior de algum ativo, você tem o preço dele caindo, né? Então, agora, o que nos parece é que mesmo com esse fluxo maior, né, o vetor oposto ali gerado pelas incertezas ainda está vencendo, né? Então não foi suficiente ainda para jogar o dólar para baixo esse superávit comercial recorde. Para a gente concluir, Fernando, ou para um turista que tem uma viagem programada para o fim do ano, ou um empresário que tem alguma dívida para quitar em dólar, você recomenda que pelo menos uma parte disso seja antecipada para hoje em termos de travar o câmbio? Olha, a nossa recomendação padrão, independente da situação, sempre é no sentido de orientar o cliente a diluir o risco formando uma taxa média. Mas nesse momento em especial, eu recomendaria assim, de uma forma um pouco mais ousada, que ele antecipe pelo menos uma parte dessa dívida em dólar, que ele saia do risco cambial por conta do grande cenário de incerteza. Geralmente a gente não dá essa recomendação, apenas orienta o cliente que ele faça uma divisão em tranches, né, assim consiga uma taxa média, mas hoje eu me arriscaria a dizer que talvez seja oportuno antecipar um pouco dessa dívida em dólar no preço de hoje. Porque em última análise o risco é sempre maior de subir do que cair. A gente vê que tem mais, na nossa ótica, existe mais espaço para ele subir mais do que para cair. Muito bem, Fernando Bergalo, diretor da FB Capital, diretor de câmbio, conosco nesta semana no Papo de Economista. Ele volta amanhã com o tema escolhido pela produção do programa. A você um grande abraço e até lá.